Bom dia, gente. Estamos aqui em Brasília em mais uma quarta-feira, reunidos para conversar sobre o livro do autor espiritual Hamed, denominado Os Prazeres da Alma, que conta mais ou menos a história sobre os potenciais inatos, aquilo que de melhor a gente tem e que está ali pronto para vir à tona, esperando, na verdade, um posicionamento nosso, uma constância para vir à tona. E hoje nós vamos conversar sobre novas chaves simbólicas da sabedoria, e eu espero que esse estudo seja proveitoso para vocês. O saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos fecundos e inspirativos do nosso mundo interior. É bonito já essa síntese que ele coloca, né? Que a gente vai vendo que a sabedoria seria essa nossa capacidade de síntese, de resumo, de pegar ideias muito complexas, mas de conseguir aplicar e de mostrar isso ao mundo a partir de coisas singelas, de coisas simples, a partir principalmente do nosso mundo interior. Então, não seria a aquisição de conhecimento, mas o quanto desse de conhecimento a gente conseguiu interiorizar, enxergar na vida, enxergar nas coisas que estão aí o tempo todo, né? Há séculos, os grandes pensadores e filósofos vêm nos ensinando que o autoconhecimento é a base primordial para alcançarmos a verdadeira sabedoria. Mas para saber realmente quem somos, precisamos mergulhar nas profundezas do ser e buscar a sabedoria existente em nosso mundo íntimo. Então, para a gente ir adquirindo realmente essa sabedoria, o que os grandes filósofos, né, sempre nos dizem é que a chave seria esse autoconhecimento, esse conhecer quem eu sou, conhecer aquilo que existe dentro de mim para vir à tona, né? E que para isso, então, a gente precisaria mergulhar nas profundezas do nosso ser e empreender essa jornada interior tão bonita e tão necessária. Eu falo sempre aqui que talvez a principal missão nossa aqui na Terra seja fazer esse autoconhecimento, realmente mergulhar nessas profundezas do nosso ser, porque é através de nos conhecermos que a gente realmente consegue se modificar, né? Grandes filósofos dizem isso, a gente não consegue mudar aquilo que a gente não viu dentro de nós. Então, por isso, essa necessidade tão grande da gente fazer essa batalha interior, de travar essa batalha interior, de se conhecer, de se modificar, de se melhorar. E por que é tão importante, gente? Porque a partir de nos conhecermos é que a gente vai lidar com a vida, com as circunstâncias e com as pessoas de uma forma mais lúcida e tendo uma resposta melhor a tudo isso que chega até nós, né? Porque tudo que chega até nós diz respeito a nós. Então, se a gente faz esse autoconhecimento, o quanto as coisas não ficam menos pesadas, o quanto as coisas se tornam, consequentemente, também mais leves, né? Quanto a gente leva a vida no sentido de aprender, no sentido de testar as coisas, no sentido de se melhorar, que é talvez o que realmente importa, né? Se fomos criados por Deus e se Ele colocou em nós a sua marca, a ideia de Deus é inata no homem. Ao nascermos, já trazemos como herança essa marca divina. A onipresença do Criador abrange todo o universo, manifestando-se em todas as criaturas e criações. Portanto, o passo fundamental para entrarmos em contato com o verdadeiro saber é tomarmos consciência de que Deus está em nós. Somos deuses em potencial, conforme a expressão evangélica, que já tinha sido algo que a gente comentou no estudo da semana passada também sobre a sabedoria, né? Que seria realmente nós temos essa paternidade divina, essa marca, né, divina dentro de nós. Isso não é mérito nosso, isso já veio, na verdade, é inato, né? Aqui já nasceu conosco essa marca divina. E o nosso trabalho seria daquele escultor que está realmente tirando os excessos do mundo, tirando os nossos próprios excessos, né? Os nossos próprios defeitos, aquilo que realmente a gente tem que se melhorar para realmente conseguir ver a nossa escultura, que essa verdadeira imagem do mestre em nós. Então, nosso trabalho seria realmente desse escultor que vai tirando os excessos da pedra e vai limpando, limpando, até que realmente fique a essência, essa coisa mais divina, mais estável que existe em nós.
Ser sábio não se fundamenta apenas no grau de informação ou de conhecimento que temos sobre a vida terrena. Nem sempre indivíduos requintados e instruídos são portadores de senso íntimo bem desenvolvido ou de alto nível de discernimento. Não devemos confundir cultura ou instrução com sabedoria. E essa é uma das grandes verdades, né? Às vezes a gente vê pessoas que estudaram muito pouco, que tiveram acesso àquele conteúdo teórico muito pequeno, mas que tem uma sabedoria imensa, porque, como ele bem diz aqui, cultura e instrução não necessariamente quer dizer sabedoria, né? Então, ele fala que existem realmente indivíduos muito instruídos, mas que não têm um senso íntimo bem desenvolvido. Então, você pode conhecer muita coisa, mas será que você aplica isso em você? Será que você tem uma inteligência emocional? Será que você tem capacidades emocionais de lidar com a realidade, de lidar com as pessoas, de lidar com as situações? E mais, isso não quer dizer também que você tem um alto nível de discernimento, porque às vezes a gente tem realmente essa carga teórica de conhecimento muito grande, mas será que isso se reverte na nossa vida? Será que a gente é capaz de discernir, né? Que o discernir seria escolher entre as várias possibilidades do mundo aquilo que é melhor para mim. Será que a gente tem essa capacidade? Então, o sábio, na verdade, ele tem isso. É esse capacidade de discernimento cada vez maior, de entre as várias coisas que o mundo está nos oferecendo ali todos os dias, a gente ter um pensamento crítico e entender quais são as escolhas que são mais compatíveis com o nosso ser imortal, né? Então, talvez muitas das nossas escolhas seriam revistas a partir desse paradigma da sabedoria, né? Muitas pessoas cultas não são sábias, apesar de ostentarem um ar de superioridade intelectual. Não distinguir instrução de sabedoria é como não diferenciar diamantes de contas de vidro. A espiritualidade superior nos estimula a manter um contato profundo e significativo com a nossa força interna, a fim de que possamos nos familiarizar com a voz da consciência. É bonito quando ele fala de travar esse embate para que a gente comece a escutar a voz da consciência, porque às vezes a gente está realmente tão cheio daquilo que é externo. Isso me vem muito, na verdade, um conto que eu escutei há uns dias atrás, que para mim fez bastante sentido. Era mais ou menos assim: tinha um senhor que trabalhava na zona rural, que morava também lá, e ia até a cidade fazer algumas compras e vender algumas coisas que ele plantava, né? E aí, dessa vez ele foi com o filhinho, e a forma para eles irem para a cidade seria pegar alguma carona com alguma carroça, que era o transporte que os levaria até a cidade. E aí, nesse momento, ele começa a ensinar o filho dele a como conseguir discernir de longe se a carroça estava vazia, então eles poderiam ir, né? Ou se a carroça vinha cheia. E aí, ele nesse exercício, começou a falar para o filho dele. Veio uma das carroças e fazia muito barulho. E ele falou assim: filho, você acha que essa carroça está vazia ou está cheia? E aí o menino não respondeu porque não sabia, né? E o pai falou assim: olha, essa carroça ela está vazia, porque carroça vazia é que faz muito barulho. E olha que coisa mais incrível, né? Porque a gente começa a perceber que isso também se aplica de algum modo à nossa vida, né? Às vezes a gente está tão vazio por dentro, e aí fazendo essa analogia, que a gente é muito ruidoso para fora. Que quanto mais a gente é cheio por dentro, mais existe esse silêncio, mais a voz da consciência consegue ser ouvida, mais a gente ganha em riqueza de vida interior. Então, a gente deixa de ir muito para o mundo, e claro, gente, travar contato com situações, pessoas, circunstâncias é maravilhoso, a gente está aqui também por conta das nossas relações, mas é perceber, sabe? Quanto mais a gente se enche, se preenche desse amor divino, quanto mais a gente escuta a nossa voz da consciência, consequentemente, a gente realmente vai entrando em um silêncio, vai gostando do silêncio, vai quietando as nossas emoções, os nossos pensamentos. Então, você vai vendo que o silêncio é uma coisa que vai surgindo naturalmente, que seria, então, essa carroça que está cheia, né? Que está cheia por dentro.
e que então não precisa fazer tanto barulho externo. Então eu achei muito bonito esse conto das carroças. E aí essa voz da consciência também me lembrou uma outra coisa. Eu não sei se vocês já ouviram falar da glândula pineal, né? Mas seria para várias assim doutrinas, para várias religiões antigas também, como se fosse o terceiro olho, né? A pineal, na verdade, que é esse terceiro olho que é representado em várias outras doutrinas espalhadas pelo mundo, ela estaria aqui realmente no meio da cabeça, né? E seria uma sementinha muito pequena e muito parecida com a representação que eles fazem do terceiro olho. E o Emmanuel tem um dos livros da coleção, o André Luiz tem um dos livros lá da coleção que fala muito sobre a pineal, porque a princípio se achava que a pineal era uma coisa que calcificava com a idade, então que seria utilizada nos primeiros momentos ali da infância, mas que depois não teria sentido nenhum, não teria motivo para estar ali, e por isso calcificaria. Mas estudos científicos recentes têm mostrado muitas outras coisas, e na verdade pelas psicografias do Chico, de décadas atrás, muito antes dessas pesquisas, ele já dizia que ali era como se fosse um centro da consciência, sabe? O Emmanuel até ele chega a dizer que a pineal ela seria a nossa ligação do cérebro com a consciência, que seria esse algo mais transcendente divino. O Sérgio Luiz, que é um médico espírita também, ele tem algumas palestras sobre a pineal incríveis, assim, tem um trabalho bem legal, bem detalhado sobre isso. Se depois vocês quiserem, né, ter acesso a isso, é só procurar no YouTube, na internet, que tem assim, um vasto conhecimento sobre isso. Mas, enfim, o que se constatou é que a pineal, que seria essa glândula, né, ela seria capaz de fazer a cronobiologia. Cronos de tempo, né, biologia de vida, de corpo, e ela seria a responsável por fazer, na verdade, a ligação do nosso mundo exterior com o nosso mundo interior. Então, por exemplo, assim, por que a gente começa a sentir sono? Porque ao a pineal reconhecer que está anoitecendo, o que vai acontecendo? Ela vai começando a produzir a melatonina, vai dando sono para o nosso corpo, e aí é como se realmente ele começasse a iniciar esse processo de descanso. Da mesma forma, ao ele perceber as primeiras luzes da manhã, ele vai diminuindo essa produção de melatonina, então a gente vai fazendo esse acordar, né, natural, que seria exatamente ela perceber essa luz e essa escuridão. E também várias outras coisas. Se você parar para pensar, um ciclo menstrual da mulher é um mês lunar, né? Assim como a gestação, em geral, é um ano lunar. Então, a gente percebe essa conexão nossa com a natureza, com tudo aquilo que existe lá fora, está reverberando aqui dentro. E existe toda essa mágica, toda essa harmonia do universo, às vezes tão pouco conhecido. Na verdade, eu costumo dizer que quanto mais eu vou entrando em contato com essas coisas, mais a gente percebe que sabe pouquíssimo. E uma das coisas mais bonitas é perceber a interligação dos acontecimentos e das coisas, de ver que está tudo ali conectado no universo. A gente aqui vai fazendo essa separação em caixinhas, mas que o universo é um todo harmônico, muito bonito, esperando para que a gente queira e tenha a vontade de travar contato, de ter os olhos de ver, que a gente sempre diz, né? O saber implica a facilidade de elaborar ideias simples para explicar coisas aparentemente complexas, utilizando-se os recursos fecundos e inspirativos do universo interior. O conhecimento do sábio provém do mundo silencioso. É no silêncio que a introspecção enlaça o santuário da sabedoria. Quem mais conhece, menos alarde faz. Quem pouco conhece, faz muito estardalhaço. Essa última frase, né? Quem mais conhece, menos alarde faz. Quem pouco conhece, faz muito estardalhaço. Isso, para mim, é o resumo daquele conto que a gente conversou agora há pouco, que é bem isso. Precisamos adquirir o hábito de dedicar algum tempo ao silêncio da meditação, uma vez que o olho interior nos proporciona inúmeras formas de percepção de nós próprios, do mundo, da natureza e de Deus. Enfim, ver o mundo não apenas pela superfície das coisas, ter uma visão mais profunda das coisas, ter esse olho interior, esse olhar, esse terceiro olho, utilizar mais a pineal, né?
A sabedoria está igualmente ligada à forma como notamos a sutileza do mecanismo cíclico que move o universo. Então, bem isso que a gente falou, né? Da luz e da escuridão, dos ciclos solares e lunares, esse mecanismo cíclico que existe no universo, que move o universo, ele também é perceber essa sabedoria divina que está contida em tudo. Nele, tudo obedece a um ritmo natural. A raiz de nossa evolução corporal e espiritual está fincada nas íntimas relações com a natureza. Se observarmos mais atentamente, veremos que somos parte dela. Bem isso que eu disse em relação à pineal, em relação aos mundos, né? Em relação às outras religiões que vão dizendo exatamente a mesma coisa. Estamos todos ali interligados, tudo está acontecendo numa harmonia oculta que pouco ainda a gente é capaz de perceber. O fluxo da vida faz com que se realize num reciclar constante e periódico. Nos pequenos seres, ela repete em menor escala um magnífico e imensurável movimento cósmico. E olha que bonito, as mesmas leis, né, divinas, eternas, imutáveis, elas se aplicam aos grandes astros, elas se aplicam ao nosso planeta, elas se aplicam a nós, elas se aplicam a todos os outros seres da natureza, e inclusive ao microcosmos, que também é essa parte que está dentro de nós, né? Então está tudo interligado. Na Terra, como em toda a criação, tudo é submetido a movimentos alternados, desde a maré, as fases da Lua, as interações entre os organismos e os ecossistemas, a diversidade dos fenômenos meteorológicos, os biorritmos humanos e outras tantas coisas. E aí, gente, você vai vendo realmente essa interligação, essa coisa bonita que existe. E o Hamed tem um outro livro, um modo de pensar, eu acho que chama, que ele fala muito sobre a passividade dinâmica, né? Que ele vai falando sobre a água, que a água vai contornando os obstáculos, vai contornando as situações sem brigar, que seria entrar nesse fluxo da natureza e que a gente precisaria para entrar nesse fluxo, seguir mais ou menos isso, não brigar tanto com a vida, não gastar energia, saber quando agir, saber quando não agir. E como é que a gente seria capaz de fazer isso? Ao realmente ir auscultando essa voz interior que está ali disponível para nós a todo momento, né? E que bastaria esse silêncio, essa meditação constante, né? Essa vida interior mais rica. No final das contas, quando a gente está voltado muito para o mundo, a gente não consegue perceber as interações, as interligações que existem dentro de nós e o quanto a gente perde, porque muito da nossa visão também ela é distorcida, que é essa visão sem ser dessa voz da consciência, ela se turva pelas coisas que nos acontecem. E às vezes a gente passa o dia inteiro, semanas inteiras na área mental, muito no mental, muito ali ruminando, como se diz, né? O tempo todo ali cheio de pensamentos, sem esvaziar a mente. E será que aquilo que a gente vê, será que aquilo que a gente pensa, será que aquilo que a gente faz realmente está alinhado com a nossa voz da consciência, com todos esses barulhos, né? Será mesmo? Então, é começar a questionar essas coisas para que a gente possa, de fato, mudar, para que a gente possa, de fato, conseguir fazer melhor, né? Conseguir ser diferente daquilo que a gente já faz. Porque as mesmas atitudes, tomando os mesmos hábitos, a gente vai chegar nos mesmos lugares, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Quando admitimos o conjunto das forças que movem e animam a evolução da vida, começamos a perceber o dinâmico e sábio processo de ritmicidade que existe dentro e fora de nós. O desenvolvimento evolutivo nos mostra que tudo se encadeia harmonicamente. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, obra básica do Espiritismo, encontramos a seguinte exposição: e assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto. Então, ali já no Livro dos Espíritos, né, sendo mostrado que realmente a gente não pode ainda entender todo o seu conjunto,
mas que a gente possa cada vez mais ter essa iniciativa, essa boa vontade de querer interpretar o mundo não pelas nossas lentes rasas, mas por essa harmonia, por essa profundidade que existe na vida e que a gente talvez ainda não seja capaz de perceber. Mas é um treino. É algo que eu sempre falo, né? As grandes coisas começam pelas pequenas atitudes constantes, perseverantes, daquela gotinha que todos os dias pinga constantemente, que vai depois formar rios, riachos, né? E que essa pequena gota que a gente vai alimentando, que a gente vai entrando em contato, que a gente vai gostando do processo, então mudando. Mas é feito aos poucos, né? A ação do homem desprovido de sabedoria tende normalmente a modificar, de acordo com seus caprichos ou pontos de vista pessoal, a natureza que o cerca. Desse modo, as atitudes dele resultam num desgaste inútil de suas forças físicas e intelectuais, numa agitação desnecessária, sem qualquer possibilidade de atingir a meta pretendida. Ao contrário do homem sábio, que não se opõe à ação da natureza, mas entra em sintonia com ela, realizando e atuando em seu favor. Então é isso, é não brigar com a vida, não brigar com os ciclos, é não brigar com os altos e baixos, mas fluir a partir disso. Então o ideal seria que as nossas ações elas fossem coordenadas no sentido de perceber os ciclos da vida agindo em nós, os ciclos da natureza, que também de algum modo reverberam em nós, e é ao entrar em contato com essas profundezas que a gente vai entendendo um pouco mais da nossa vida, agindo ou calando nos momentos mais corretos, e o quanto a gente percebe, né? Poxa, falei em um momento que não deveria, falei algo que não deveria, no momento que às vezes não deveria, ou falei algo que seria interessante eu falar, mas não naquele momento. Então a gente tem muito disso, né? E o quanto de arrependimento, o quanto de daquela construção sólida que às vezes a gente estava tendo, seja em relações de trabalho, né, pessoais, com os nossos familiares, o quanto disso não é quebrado a partir dessa nossa ânsia, às vezes, de querer agir quando não é o momento, ou em um momento de não ação a gente agir. Enfim, é tomando contato com essa outra realidade ali disponível, mas para a gente ainda não tão clara, né? E aí eu vou só citar uma parte do livro que eu falei para vocês de um modo de entender, que é do Hamed também, na parte que ele fala sobre a passividade dinâmica, e ele fala assim: a ação harmoniosa muitas vezes consiste em observar atentamente as correntes marítimas e atmosféricas internas e em utilizar a ação ou a inação. Em vez de percorrer o caminho dominador e impositivo do ego, devemos utilizar a alma, que é a ação da onipresença divina em tudo e em todas as coisas que existem no universo. A água utiliza a passividade dinâmica, desliza obedecendo ao curso natural da nascente a foz, contorna obstáculos e evita confrontos, não gastando de forma inútil suas energias. No entanto, apesar de frágil e maleável, às vezes é muito forte e resistente. A passividade dinâmica é uma forma de restabelecer a harmonia com o poder oculto que organiza e movimenta todo o reino interno e externo, uma maneira de transcender os padrões sociais e intelectuais pré-estabelecidos pelo egoísmo pretensioso que constantemente viola a ordem natural que rege o microcosmos e o macrocosmos. Então, essa passividade dinâmica, bem visível na água, né? Seria essa forma da gente restabelecer essa harmonia que existe em tudo. E a gente deixar o nosso egoísmo de lado, o nosso ego de lado, que às vezes cria situações, cria embaraços completamente desnecessários, e para isso é travar contato de fato com esse mundo interior, né? A criatura humana intelectualizada desenvolve-se no sentido horizontal, enquanto a verdadeiramente sábia transcende no sentido vertical. Bonito isso, né? Porque, assim, aquela pessoa que tem uma grande carga de conhecimento, ela vai aumentando os conhecimentos na horizontal, né? Mas o verdadeiramente sábio é aquele que pega o conhecimento e aplica na vertical. Por quê?
seria essa profundidade da vida, é pegar aquele conhecimento que foi adquirido aqui no horizontal, mas aprofundar, aplicar na vida, questionar, mudar. Então, verdadeiramente sábio é aquele que é mais profundo verticalmente, né? Que entra ali nos detalhes, aplica na vida, de fato coloca aquilo em prática, né? De fato muda o seu mundo interior, ajusta as suas lentes. Que bonito, né? O sábio é aquele que desenvolveu a capacidade sapiencial de comparar, avaliar, ponderar as ideias com precisão dos cientistas, ou seja, está usando a intelectualidade, o sábio, né, com a generosidade dos benfeitores, ao mesmo tempo também utiliza essa generosidade, com a sensibilidade dos poetas, olha que bonito, e com o bom senso dos filósofos, e com a naturalidade das crianças, e com o desprendimento dos que amam sem condições. Então, não basta só as ideias, né? É preciso a generosidade, é preciso o desprendimento, é preciso essa naturalidade, é preciso o bom senso. Então, que a gente possa ir pensando sobre isso. Ontem eu estava com a cabeça um pouco cheia de problemas, né? E aí eu saí da minha sacada e vi a noite incrível que estava lá fora, as estrelas. E aí eu me lembrei por um momento, ao invés de ficar fixado muito na nossa mente, muito nas coisas que estão aqui no plano material, né? Às vezes essa subida de consciência, que é olhar para cima, olhar as estrelas, enxergar os mundos, enxergar que nós somos apenas um pontinho na Via Láctea e que existem milhões de outras galáxias ainda, né? De pensar e relativizar as coisas, sabe, gente? De pensar que, na verdade, tudo está correndo o seu ritmo, tudo está acontecendo da forma como deve acontecer, e que se a gente olhar para o alto, a gente vai entender que o que a gente precisa de verdade é viver essa vida, mas entendendo que existem muitas coisas além, e que para a gente poder chegar cada vez mais perto disso, a gente realmente precisa se melhorar e mudar os nossos paradigmas, né? Não de um mundo material, claro, viver na matéria, estabelecer e travar relações humanas, bonitas, né? Não fugir disso, afinal de contas a gente está aqui encarnado, mas entender que realmente existe muito mais coisa à nossa espera e que para isso a gente precisa travar essas batalhas interiores, precisa crescer, às vezes precisa passar por dores também, precisa aprender dos vários modos possíveis que a vida está ali se apresentando. E tem um livro do Leon Denis, na verdade, que eu achei, eu já tinha ele, mas voltei a ler, que chama O Grande Enigma, e que é, assim, maravilhoso. Ele fala muito sobre essa nossa vivência com a natureza, com essas coisas mais naturais, de enxergar a vida, as florestas, as águas, as galáxias de uma outra forma interligada, como disse ali o Hamed também nessa mensagem. Então, também é outro livro que eu deixo como sugestão, que eu acho muito bonito. E aí ele fala isso: a floresta não é somente maravilhoso espetáculo, é ainda perpétuo ensinamento. Ela nos fala sem cessar das regras fortes, dos princípios augustos que regem toda a vida, e presidem a renovação dos seres e das estações. Aos tumultuosos, aos agitados, oferece seus retiros profundos, propícios à reflexão. Aos impacientes, ávidos de gozo, diz que nada é duradouro, sendo que aquilo que custa trabalho e precisa tempo para germinar, para sair da sombra e subir para o céu. Aos violentos, aos impulsivos, opõe a vista de sua lenta evolução, verte a calma nas almas enfebrecidas, simplifica as alegrias, compassiva às dores humanas, ela cura os corações chagados, consola, repousa e comunica a todas as forças obscuras, as energias escondidas em seu ser. Então, sim, a natureza tem tudo isso a nos oferecer, está aí tentando nos mostrar a todo tempo o seu recado, e o que a gente precisa é ter esses olhos de ver e de travar esse contato mais bonito com a vida. E tanto com as florestas, com as águas, com a natureza, como também com os astros. E aí eu vou falar, só vou terminar com uma última passagem também do Grande Enigma, do Leon Denis, que ele fala assim: ó alma humana, torna a descer a terra, recolhe-te. Vira as páginas do grande livro aberto a todos os olhares.
lê nas camadas do solo em que pisas a história da lenta formação dos mundos, a ação das forças imensas, preparando o globo para a vida das sociedades. Depois escuta. Escuta as harmonias da natureza, os ruídos misteriosos das florestas, os ecos dos montes e dos vales, o hino que a torrente murmura no silêncio da noite. Escuta a grande voz do mar por toda a parte, retine o cântico dos seres e das coisas. A vida ruidosa, o queixume das almas que sofrem ainda, qual se permanecessem aqui e fazem esforços para se libertar da ganga material que as estreita. Então, que a gente possa também, nós, nos livrarmos cada vez mais desse excesso de materialismo que ainda existe dentro de nós, que ainda vige, para que essa parte mais transcendente possa vir à tona, para que a gente possa entender as coisas em maior profundidade, que, consequentemente, a gente vai ganhando não só conhecimento, mas sabedoria, sobretudo sabedoria. Então, é isso. Eu fico por aqui e semana que vem a gente vai conversar sobre a paciência. E eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima quarta-feira, cheia de reflexões, de ensinamentos e, sobretudo, de prática, gente. Para vocês e para mim também. Então, um beijo e até logo.